Aqui na Catuaí, nós temos o costume de pregar, de falar em livros inteiros. Estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque nós acreditamos que toda a palavra de Deus, não só aquela que é fácil, agradável e que a gente tem facilidade de concordar, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. E o texto de hoje não é uma exceção. Eu espero que você tenha ouvido ou visto a maioria das mensagens na primeira carta aos Coríntios. As anteriores, elas estão todas no YouTube. E você tem uma boa noção do que está acontecendo nessa igreja de crentes imaturos, infantis, numa cidade de 600 mil habitantes, chamada Corinto. Ao longo da carta, nós temos visto que os seus valores e o seu foco estão no lugar errado, na direção errada, de diversas maneiras. E hoje nós vamos acrescentar a esse buraco mais um defeito, mais um desvio. Na verdade, quando eles se reúnem, é um verdadeiro circo. As pessoas falam fora da hora, falam todas ao mesmo tempo, umas sobre as outras, porque elas amam o som das suas próprias vozes. Os coríntios, eles estavam ansiosos demais para exercitar os dons espirituais que eles tinham recebido de Deus, mas como uma maneira de se exaltar e mostrar aos outros que eles eram super espirituais. Infelizmente, usando os dons que o próprio Deus tinha dado para eles, eles estavam realmente despedaçando e destruindo o corpo. E é para essa igreja bagunçada, para essa igreja caótica e desunida, que Paulo então escreve as seguintes palavras. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 26. E Paulo vai tratar aqui da sua reunião, do seu culto, e nós vamos ver que muitas destas lições têm a ver conosco. 1 Coríntios 14, 26, a palavra de Deus diz assim: Pois bem, irmãos, o que fazer então? Quando vocês se reunirem, um cantará, o outro ensinará, o outro revelará, um falará em línguas e o outro interpretará o que for dito. Tudo o que for feito, porém, deverá fortalecer a todos. Não mais do que 2 ou 3 devem falar em línguas, devem se pronunciar um de cada vez, e alguém deve interpretar o que disserem. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calados na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Que 2 ou 3 profetizem e os outros avaliem o que for dito. Se alguém estiver profetizando e outra pessoa receber uma revelação, quem está falando deve se calar. Desse modo, todos os que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. Aqueles que profetizam têm controle do seu espírito e podem falar, um por vez. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as reuniões do povo santo. As mulheres devem permanecer em silêncio durante as reuniões da igreja. Não é apropriado que falem. Devem ser submissas
como diz a lei. Se tiverem alguma pergunta, devem fazê-la ao marido em casa, pois não é apropriado que as mulheres falem nas reuniões da igreja. Ou vocês pensam que a palavra de Deus se originou entre vocês? Acaso são os únicos aos quais ela foi entregue? Se alguém afirma ser profeta, ou se considera espiritual, será o primeiro a reconhecer que o que lhes digo é uma ordem do Senhor. Se alguém ignorar esse fato, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, anseiem profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor fale conosco agora. Esta tua palavra tem trazido muita discórdia e polêmica dentro da tua igreja, e nós pedimos que ela seja esclarecida para nós, para que nós possamos sair daqui encorajados e animados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. No verso 26, nós somos lembrados de um dos temas principais, não apenas nos capítulos 12 a 14 de Coríntios, mas em toda a carta, que diz que, como seguidores de Jesus, nós somos chamados a edificar o corpo. Muitas vezes essa palavra edificar tem sido usada e trabalhada como se fosse semelhante apenas a ensinar. Mas, na verdade, edificar significa construir. Nós somos chamados a construir a fé uns dos outros. Paulo diz isso contra o pano de fundo das suas observações no capítulo 11. No versículo 17 do capítulo 11, ele diz assim: quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. E ele precisa se repetir várias vezes, porque os coríntios não têm o conceito de que a igreja é um corpo, com muitas partes interdependentes, como nós vimos no capítulo 12. E que nós devemos exercitar as nossas ações, os nossos dons, com base no amor dado por Deus e inspirado por outros nesse corpo, da maneira que nós vimos no capítulo 13. Se você é como muitas pessoas, é tentador justificar e definir a sua vida cristã por aquilo que você não faz, né? Eu não faço isso, por isso eu sou crente. Mas, como seguidor de Jesus, não basta não fazer. Não basta simplesmente não brigar com o cônjuge. Não basta não gritar com os filhos. Não basta não discutir com os vizinhos. Deus nos chamou para nós sermos construtores, para fazermos alguma coisa. O fato é que eu não acho que os coríntios estavam intencionalmente dedicados a destruir ou derrubar os outros irmãos. Eu acredito que em muitos aspectos eles ficaram tão envolvidos no que eles mesmos pensavam ser espiritual, que eles endureceram os seus corações para considerarem as necessidades do outro, ou considerar como é que Deus poderia usar os dons que ele tinha dado para eles em favor do outro, para edificar o corpo. Muitas vezes, o narcisismo sutil que a nossa sociedade prega e impregna em nós hoje, nos faz pensar apenas na maneira como nós podemos ser abençoados. E é interessante que essa maneira de pensar, essa visão de mundo, ela está embrulhada em coisas boas, como
como ler livros, estudar a Bíblia. E nós somos ensinados a fazer isso sozinhos. Muitos buscam o crescimento espiritual como um monge, no vácuo, longe da comunidade. Nós achamos que nós podemos aprender tudo que vale a pena simplesmente através do estudo individual. A realidade é que nós nunca vamos alcançar o nosso nível mais profundo de maturidade espiritual numa torre de marfim. Quando nós permitimos que o nosso estudo e a nossa teologia e aquilo que aprendemos, o nosso pensamento sobre Deus formem e inspirem a nossa prática, a nossa maneira de viver corretamente para Deus, é que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Eu sou prova disso. O meu desejo de aprender, a minha compreensão daquilo que eu estudo na Bíblia e nos livros, aumentam quase exponencialmente à medida que eu me envolvo cada vez mais no serviço e na liderança da igreja. Existe uma relação recíproca entre as duas coisas. Quanto mais você pratica, serve, mais você aprende. Quanto mais você aprende, mais você é levado a servir. Então, eu acredito que se você não se concentrar na construção das outras pessoas, todo o seu estudo vai produzir um monte de conhecimento frio, intelectual, e vai deixar o seu coração subdesenvolvido, não amadurecido. Eu quero encerrar esse pensamento simplesmente perguntando: onde e como você está construindo a igreja, a noiva de Cristo? Qual tem sido o seu papel? Aqui nós temos diversas lacunas que ainda precisam ser preenchidas. Oportunidades que você tem de colocar-se à disposição. Seja com crianças, seja no louvor, seja na tecnologia, em diversos lugares, momentos. Mas não só aqui. A pergunta que vem em seguida é: em quais vidas você está investindo? A quem você procura amar e edificar no conhecimento de Cristo? Se quando eu faço essas perguntas não tem ninguém na sua listinha, não tem nenhum nome na sua lista, então eu imagino que os rostos ou os nomes que podem ter passado pela sua cabeça quando eu perguntei, muito bem podem ser aqueles que Deus está tocando você para que você procure. Nós precisamos ser intencionais sobre a construção, edificação de outras pessoas. Uma outra coisa interessante que a gente vê aqui no verso 26 é que diz assim: quando vocês se reunirem, e ele está falando deste momento, um vai cantar, outro vai ensinar, outro vai revelar, outro vai falar em línguas e outro vai interpretar. Tem uma coisa que me chama atenção nesse texto. Eles estavam preparados. Eles não estavam parados. Eles não eram apenas espectadores, consumidores. Eles eram participantes e colaboradores do culto. Você já tem percebido que nós aqui na igreja temos feito de alguma maneira o nosso programa que muita gente participa, muita gente fala. E é assim que tem que ser.
Deus não chamou você para ser um mero espectador na reunião da igreja. Ele chamou você para ser um participante, um membro ativo do corpo de Cristo. E o seu corpo precisa de você preparado para os desafios do futuro. A grande questão é, como é que nós vamos saber o que você é capaz de fazer se você não se apresenta? Muita gente fica esperando ser convidado para fazer alguma coisa. Mas nós não sabemos o que você faz. Vamos convidar para quê? Disponha-se. Você está preparado para servir quando você vem aqui adorar a Cristo com a igreja? No mínimo, isso envolve algumas coisas bem práticas, como, por exemplo, dormir o suficiente na noite anterior. Ou ler o texto da mensagem com a sua família e conversar sobre ele. Passar um tempo em oração, perguntando para Deus quais são as pessoas que eu tenho que abraçar quando estiver lá na reunião. Sabe, não basta assistir, consumir. Você precisa estar preparado para ser edificado e para edificar, fortalecer os outros na reunião da igreja. Portanto, se o nosso objetivo, enquanto nós nos reunimos num culto a Deus, eu apertei demais. É edificar o corpo, nós precisamos de alguma ordem, de alguma estrutura. Então, Paulo vai escrever sobre essa maneira de nós convivermos juntos, principalmente sobre dois dos dons que em Corinto estavam causando alguma dificuldade. Eu não sei se você já participou de alguma igreja carismática, mas se já, e as línguas foram faladas por toda a congregação, ao mesmo tempo, todo mundo falando, e não havia interpretação, nenhuma ordem, de alguma maneira. Ou se alguém levantava e dizia assim, assim diz o Senhor. Eu vou dizer para você que é muito fácil sair de uma reunião dessa e querer jogar o bebê junto com a água do banho. E acabar com esse negócio de pensar em línguas e profecias. Mas nós não podemos esquecer que as línguas e a profecia são dons de Deus. E o dom não é o problema. O problema está com o usuário. É como aquela criança que no seu aniversário, na época do Natal, ganha um presente novo, que absorve toda a sua atenção e transforma essa criança num monstro. Ele não compartilha, ele segura, ele é rude, ele é obcecado, ele dorme com o novo brinquedo. O problema não é o brinquedo. O problema é que a criança precisa de instrução, uma direção saudável, para desfrutar do brinquedo sem ficar obcecada com ele. Foi assim com os coríntios, e é assim muitas vezes conosco também. Fazer o que era natural para aqueles infantis e imaturos coríntios não é começar a trabalhar em prol da unidade. Isso não era natural para eles. Mas era brigar pelos seus próprios interesses, causar divisão, dissensão. E isso acontece hoje conosco. Então, Paulo aqui está acrescentando algumas dicas específicas sobre o exercício adequado dos dons, principalmente os dons de línguas
e de profecias, para fazer o corpo funcionar na direção certa. 3 principais instruções que Paulo apresenta no nosso texto sobre línguas. Ele diz: apenas 2 ou 3 falando, um de cada vez, e a palavra precisa ser interpretada. Se não tiver quem interprete, a pessoa tem que ficar calada. Paulo dá algumas instruções muito semelhantes com relação à profecia. 2 ou 3 falando numa determinada reunião, um de cada vez, e as profecias precisam ser avaliadas contra as Escrituras. Então você percebe que com essas diretrizes, com essas instruções, o falar em línguas e o profetizar estão sob o controle. Eles são adequados ao próprio corpo. Paulo está dizendo que o espírito de quem profetiza não é um trem descontrolado. Ele está exatamente debaixo do controle da pessoa. O espírito de cada profeta está debaixo do controle do próprio profeta. Então esse texto está mostrando para nós que existem pelo menos 2 tipos de profecia. Olha para mim, presta atenção aqui, ó. Primeiro, há o sentido muito bem. Há um sentido em que um homem falava diretamente por Deus de uma maneira infalível e inerrante. Isso tinha a ver com o tempo em que a Escritura, a Bíblia, estava sendo escrita, revelada por Deus. Isso não acontece mais hoje. Então preste atenção. Em certo sentido, a profecia acabou sim. Porque a profecia inerrante, infalível, vindo direta de Deus, está aqui. Você já tem. Mas existe um outro tipo de profecia. Um tipo de profecia que nós podemos chamar de congregacional. Em que, numa reunião, qualquer tipo de reunião, um irmão ou uma irmã pode se manifestar pessoalmente, dizendo assim: eu creio que Deus está liderando essa igreja para fazer isso ou aquilo. Eu creio que Deus está nos falando, eu estou entendendo o que Deus está nos dizendo. Então nós ouvimos e julgamos essa sugestão com base na palavra de Deus escrita e no consenso do povo de Deus. Parte do nosso problema é que nós ficamos tão assustados com o que é feito por aí, com outras práticas, que nós mal acreditamos que Deus faz coisas assim hoje em dia. Nós desenvolvemos uma fé completamente racionalista. Uma fé que depende da nossa compreensão, daquilo que nós simplesmente podemos dizer sobre Deus. Uma fé que diz que Deus não fala mais diretamente com os seus filhos. Eu quero dizer para vocês que eu não acredito nisso por nenhum minuto. Deus fala. Ele é capaz de falar com os seus filhos, sim. Ele é capaz de dar orientação e direção, principalmente quando nós estamos reunidos, juntos. E Ele faz isso através da sua palavra. Mas Ele faz isso através daquilo que Ele mesmo fala e coloca no nosso coração. O pastor e teólogo D.A. Carson descreve a profecia da seguinte maneira: na vida comum da igreja, profecia era reconhecida como uma expressão inspirada pelo Espírito, mas sem garantia de autoridade divina em todos os detalhes. E, portanto, não apenas na necessidade de avaliação, como diz o verso 29, mas necessariamente inferior em autoridade
ao depósito da verdade representada pelo apóstolo Paulo. Então ele afirma: Paulo considera a profecia, sobretudo, como revelação de Deus entregue por meio dos crentes, no contexto da igreja em que a profecia pode ser avaliada pela palavra de Deus. Então, como é que é isso? É simples. É quando alguém chega para você dizendo: eu não tenho certeza, mas eu acho que, ou tenho a sensação que, ou sinto que Deus está dizendo a seguinte coisa. Vamos confirmar? Vamos orar? Vamos verificar o que a palavra de Deus diz? Agora, o interessante é que Paulo está dizendo aqui que toda profecia precisa ser avaliada. É difícil dizer exatamente quem é que foi chamado ou qualificado para avaliar publicamente cada profecia. A ideia geral é que não importa quão aparentemente confiável seja uma pessoa, o pastor, o presbítero, o diácono, o líder, você não pode aceitar a opinião dele sem critério, especialmente se ele começa dizendo: assim diz o Senhor. Começou desse jeito, você precisa tomar cuidado. Você precisa testar todas as palavras, todos os espíritos, contra a própria Escritura, que é o que nós vemos o povo de Bereia fazendo lá em Atos 17. Nesse ponto, eu sei que muita gente pode estar pensando assim: mas isso eu já sabia. Isso aí é óbvio. É um desperdício de tempo falar sobre isso. Por que nós estamos estudando isso? Por quê? Porque as nossas reuniões, os nossos momentos juntos, não são marcados por excesso, por falta de controle, tanto no falar quanto no profetizar. Então eu quero dizer para você, muita calma nessa hora, porque isso aqui é um ponto para reflexão. Não necessariamente com o que acontece aqui, mas com muita coisa que a gente ouve lá fora. Hoje em dia, a gente tem um acesso e a gente acha que só porque a pessoa está falando os termos certos, a maneira correta, ela está falando de Deus. Não é bem assim. Nós precisamos tomar cuidado. Mas talvez para nós não seja um grande problema, porque nós fomos longe demais na outra direção. Em 1 Tessalonicenses 5, de 19 a 21, o aviso de Paulo para aquela igreja é muito mais apropriado para uma igreja como a nossa. Ele diz assim: não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito, e fiquem com o que é bom. Existe algo para ser dito sobre expressão pessoal na nossa reunião de adoração. Eu queria dizer para você que seria muito bom se alguns de nós levantássemos as mãos enquanto nós estamos cantando. É verdade. Muitas vezes nós ficamos presos, mas eu me pergunto: por que é que nós ficamos tão entusiasmados na frente de uma televisão quando nós estamos torcendo pelos nossos times, do que quando nós estamos aqui adorando o nosso Deus vivo? Qual é a dificuldade? Preste atenção, muitas vezes nós confundimos, nós interpretamos mal aquela ordem de respeito, de honra, de ordem, quando estamos adorando a Deus. Quando isso é, na verdade, simplesmente um sinal de que nós temos medo, mais medo do homem
do que medo ou temor a Deus. Porque nós estamos mais preocupados com o que o outro vai dizer de nós do que com a maneira como nós nos expressamos para o nosso Deus. Nesse sentido, nós temos nem tanto o problema de Corinto, mas nós temos mais o problema de Tessalônica. Nós estamos inclinados a desprezar, a reprimir qualquer expressão de emoção em resposta à graça, ao favor de Deus nas nossas vidas. Por isso, preste atenção, tenha cuidado para não se preocupar mais com o que o homem pensa de você, do que com a maneira como Deus vê você. Para resumir esse tema, eu vou usar as palavras de Hernandes Dias Lopes. O culto que agrada a Deus não é estático, mas um culto em que sua mente está em plena atividade. As suas emoções estão sendo alcançadas e a sua vontade é desafiada para fortalecer a todos. Paulo, então, dá várias orientações à igreja nesse texto. Ele diz, tanto o falar quanto o interpretar no culto público precisa ser feito com ordem. Onde o Espírito age, existe controle, existe ordem. Êxtase é evidência do culto que não está sendo dirigido pelo Espírito Santo. Cuidado. Uma segunda instrução é que ninguém deve quebrar a ordem do culto. É disso que trata aquele texto que todo mundo está esperando para eu falar. As mulheres estavam orando e profetizando na igreja. Naturalmente, a gente vê isso no capítulo 11, no verso 5. Paulo sabe disso e ele estimula isso. Mas aqui especificamente, algumas mulheres estavam trazendo para dentro do culto as práticas das religiões de mistério e falando alto durante o culto, interrompendo aqueles que estavam ensinando em estado de êxtase. E Paulo está proibindo isso. Muitas delas, inclusive, fazendo perguntas, questionando o que estava sendo ensinado. E Paulo diz, não é bom que isso aconteça. Mas não é só para as mulheres, não. É para os homens também. E uma terceira orientação é que os crentes devem se cuidar com os perigos de novas revelações. Nós precisamos estar atentos a isso. Porque elas chegam para nós, além do que diz a palavra de Deus. Esse era um grande problema que ocorria na igreja de Corinto e é um grande problema que acontece hoje, aqui, em Londrina. Então, aqui estão as minhas palavras de aplicação para você. Primeiro, eu quero desafiar você a ir para casa hoje, pegar a sua Bíblia e pesquisar as Escrituras para ver se essas coisas são realmente assim. Vai lá e leia a sua Bíblia. Eu sei que o que eu disse hoje é pelo menos parcialmente controverso. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Cortaram a... Tem gente lá fora que vai dizer que eu estou completamente errado. Então, o que é que eu tenho que eu quero que você faça? Eu não quero que você acredite no que eu acabo de dizer, simplesmente porque eu estou aqui na frente e você está aí sentado. Eu não estou falando uma revelação inerrante, infalível. O que eu disse hoje pode estar errado, sim. Eu nem sempre defendi essa visão, tá? Então, seja um cristão bereano. Vá para casa
leia a sua Bíblia e procure por si mesmo e veja o que a palavra de Deus tem a dizer para você sobre o dom de profecia. Uma segunda coisa que eu quero que você faça é mantenha a Bíblia como o centro da sua vida. Nós temos as palavras dos profetas, mais segura para todos nós, e ela está aqui. Nós temos a palavra de Deus, inerrante, infalível, soprada por Deus. Esse livro precisa ser lido, precisa ser memorizado, precisa ser obedecido, amado, estimado e precisa ser compartilhado com outras pessoas. Mantenha esse livro no centro da sua vida, não apenas no centro da sua sala, aberto no Salmo 91. Você hoje tem a Bíblia no seu celular, então leia, em vez de ficar vendo outras coisas que não interessam. Sai do Facebook e lê a Bíblia. Não permita que nenhuma revelação feita pelo homem seja superior ou igual ao que ele disse na sua palavra. Terceira sugestão ou indicação: ore por coragem. Nós precisamos de mais profetas hoje. Será que nós somos um ministério antiprofético? Eu espero realmente que não. Nós precisamos de mais homens e mais mulheres que aceitem a mensagem clara da palavra de Deus e declarem esta palavra para uma geração perdida e confusa. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. E você tem essa responsabilidade. Ore por coragem. Leve a palavra de Deus para as ruas. Fale por Deus ao seu mundo. Aonde você estiver, com quem você estiver, faça isso em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que você e eu, inevitavelmente, vamos falhar nisso. Vamos. Nós usaremos mal, nós abusaremos dos dons que Deus nos deu, ou por apatia, ou por mau uso. Muitas vezes nós resistimos, nós rejeitamos qualquer advertência e encorajamento da autoridade divina nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, ouça o que a palavra de Deus diz sobre você e sobre mim, por Paulo, no primeiro capítulo da sua carta. Agora que nós estamos familiarizados por meses de estudo com essa igreja profundamente infantil e desunida, escute a palavra que Paulo traz, que Deus traz para eles e para nós. Ela é profundamente encorajadora. Paulo diz assim para aquela igreja e para nós: sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta, enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, porque é o Senhor que nos dá a força, nos dá a capacidade de sermos
proclamadores da tua palavra. Por isso nós te pedimos agora, Senhor amado, que o Senhor nos dê coragem, que não nos deixe sentados, apenas recebendo, apenas consumindo, mas toca nos nossos corações e mostra o que o Senhor está fazendo ao nosso redor, para que nós sejamos atentos e façamos aquilo que o Senhor mesmo espera de nós. É em nome de Jesus que eu oro por esta igreja. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe, tenham uma excelente semana. Hoje, às 19 horas, nós temos culto aqui, mesmo com todo esse processo do vestibular. Deus abençoe.